Então, um ponto que merece o nosso alinhamento é a ideia do respeito mútuo, porque as pessoas ainda falam bastante sobre respeito nas suas relações, mas na verdade elas não falam, elas discutem sobre respeito, porque na prática o que a gente tem encontrado é uma tentativa de impor respeito. No meio das discussões, o dedo levantadão dizendo me respeite, ou o levantar da voz. Então, de fato, o que eu tenho acompanhado e as pesquisas que eu referenciei para hoje me mostram a mesmíssima coisa do que eu tenho visto no meu dia a dia profissional e comunitário, é que as pessoas ainda não refletiram com profundidade a natureza do respeito. E por causa de uma série de circunstâncias que a gente pode debater aqui ou em outro momento. Então, o respeito mútuo, tá certo? É um pré-requisito, assim. Se não existe, se é preciso, se com certa constância você precisa dizer me respeite, ou se certa constância você se sente desrespeitado, desrespeitada. Se isso virou uma constância, se a gente olhar para isso, por exemplo, o desrespeito nas relações de trabalho, se eles são constantes, o que acontece? A lei, olha que coisa interessante, a lei trabalhista diz que isso é assédio moral, entende? É diferente, por exemplo, da violência física ou da violência psicológica, né, que a lei de proteção à mulher, por exemplo, vai dizer que não é preciso que seja reincidente ou que seja constante, porque às vezes num único ato é possível, por causa da intimidade, por causa de uma série de enlaces, né, emocionais, que uma pessoa, e aqui nesse caso a gente está falando da lei de proteção à mulher, saia profundamente ferida, né, e aí a violência psicológica, por exemplo. Então, é muito importante, e especialmente no nosso país, em que, mesmo com toda a movimentação social ao redor dos direitos da mulher, a gente ainda vê números que são muito assustadores no sentido da violência contra a mulher. Nós que já estamos tendo acesso a um determinado conhecimento, que já temos uma carreira, que já temos uma profissão, que já somos, sabe, a elite do pensamento científico do mundo. Por exemplo, se você tem uma pós-graduação, se você é uma pessoa formada e tem uma pós-graduação, você já é, em termos estatísticos, você já é uma elite do pensamento científico. A maioria das pessoas, né, se a gente for olhar o número de mulheres, e dependendo do recorte social dessas mulheres, não vai ter nessa vida, muito provavelmente, acesso a uma graduação e muito menos a uma pós-graduação. Então, se você já tem acesso a essas coisas, é muito importante que você também seja capaz de ter presente na sua vida, de construir no seu entorno respeito mútuo, confiança, apoio, ou seja, ser uma pessoa capaz de apoiar, entende? Com mais facilidade do que você é capaz de criticar. Isso é importante que se diga, né? E também ter ao seu lado alguém, uma pessoa, que também tenha mais facilidade em te apoiar do que em te criticar. A gente vai já falar dos vilões aí para as relações saudáveis e a gente vai ver aí os cavaleiros do apocalipse, como é chamado na literatura, tá bom? E a comunicação aberta ainda é uma dificuldade significativa das pessoas, e aqui eu tenho visto com mais frequência a dificuldade de comunicação por parte dos homens, né? A nossa cultura machista, estrutural, ela ainda dificulta bastante, né, para o homem esse papel da vulnerabilidade. E aqui eu não estou querendo, né, passar a mão na cabeça de ninguém, isso é um fato social que a gente precisa trabalhar, e é muito importante, né, que os homens busquem se educar, porque eu tenho escutado cada vez com mais frequência nos aconselhamentos, cada vez com mais frequência nas palestras, também verifiquei isso em pesquisa, que é uma coisa que incomoda profundamente as mulheres, ter que educar o seu dragão, sabe assim? Ter que domesticar o seu ogrinho, o seu Shrek. Então, algumas no começo um pouco mais apaixonadas, encantadas, até dão umas risadinhas de algumas coisas, mas conforme o tempo passa e a paixão some, a realidade dura aparece, né? E não é bonito, certo? Então, assim, pare um pouquinho e dê uma olhada nisso. Respeito mútuo, confiança, apoio, comunicação aberta e não violenta, porque a comunicação aberta não é para você vomitar na cara do outro, dar um tapa com uma palavra que às vezes queima mais do que uma brasa de fogo. É realmente ter condições de comunicar necessidades, ser capaz de dizer aquilo que você está sentindo e aquilo que você está necessitando, e também ser capaz de ouvir,
tá certo? De forma aberta, né? Você está ali aberta para a escuta e os homens abertos para a escuta, em que a gente silencia o elemento crítico dentro da gente e escuta o outro até o final. E procura entender esse outro antes de responder. Porque tem gente que começa a escutar e a escuta é interrompida porque ela já está dentro da cabeça processando a resposta que ela vai dar em seguida. E às vezes a pessoa está elaborando uma coisa muito complexa, um sentimento muito sofrido, muito antigo, tem, sei lá, muita coisa guardada ali, e você, num milésimo de segundo, já tem uma resposta pronta, entende? E aí o outro, claro que vai, a outra pessoa, claro que vai entender aquilo como desrespeitoso, como, gente, como assim? Eu tô sofrendo há um tempão, demorei maior tempo para conseguir elaborar essa coisa complexa aqui que eu tô te entregando, e você, no mesmo milésimo de segundo, já tem uma resposta pronta para isso. Como assim? Você escutou o que eu disse? Então, assim, esse ponto, sabe? Ou esses 4 pontos, eles merecem um pouco mais de atenção do que a gente imagina. Merece mesmo. Então, por favor, sabe, faça isso por você. E eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu fiz com esse desenho de propósito, assim, sabe? Eu fiz de um jeito aqui de propósito. Veja que aí até coloquei, né, uma fotinho da mãe e filha se abraçando e tal, porque isso aqui vale para todas as nossas relações. Todas. Né? Se a gente está falando de pais, de avós, tios, enfim, aí a questão do respeito ganha outros contornos também. Mas aqui a gente está tentando manter num contorno mais linear possível, e porque eu sei que as pessoas, quando a gente fala de responsabilidade afetiva e de relacionamento, tendem a colocar isso muito nos relacionamentos românticos ou amorosos, ou esses relacionamentos, né, mais nesse campo, certo? E aí eu quero pedir para vocês que vocês, por amor, né, coloquem, pode passar aí, Vini, nas agendas de vocês 3 metas importantíssimas para esse ano. Eu botei ali objetivos, porque é um conjunto de metas, mas assim, muito especialmente vocês se dediquem a isso. Muito especial. Tá? Isso, quando a gente chama de meta, a gente está falando de uma coisa que tem data e hora para acontecer, sabe? Data e hora, tá bom? Então a meta número 1 é você se respeitar, porque o respeito próprio, ele é, na verdade, a nossa única ferramenta, sabe, mais profunda, mais poderosa, para que o respeito do outro aconteça, certo? Porque quando a gente se respeita, a gente sabe, a gente tem facilidade de deixar claras algumas zonas, né, que a gente vai falar delas aqui, como limites, necessidades, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente quer e o que a gente não quer, e o quanto a gente está disposto ou disposta a flexibilizar ou não algum desses aspectos. Porque, claro, para construir um relacionamento a gente vai ter que flexibilizar em muitos momentos, mas a gente também, vejam como o autoconhecimento é a base número 1 da alta performance, né? A gente também tem que saber até onde a gente aguenta flexibilizar, entende? Para depois a gente não ficar no sistema de joga na cara, a gente foi lá, flexibilizou, passou do ponto do eu, e aí a gente fica anos jogando aquilo na cara do outro, sabe? Aquele perdoei, mas toma aqui na tua cara isso de volta. Então é importante a gente fazer isso, por quê? Porque à medida em que a gente se respeita, a gente de fato consegue respeitar o outro, entende? De fato. E aí, à medida em que a gente se respeita, a gente também se apropria de um fato importante que você talvez não concorde, não acredite, mas examine, porque a ideia é essa, que você coloque a sua inteligência ativa para pensar nisso. O respeito não pode ser uma coisa que você levanta o dedinho e diz, me respeite, e tenta impor ele na marra, entende? Na marra. Então é importante que a gente conheça os nossos limites para a gente não viver brigando por causa da invasão desses limites, da violência a esses limites. Conhecer até onde a gente é capaz de ir, o que a gente é capaz de aguentar, entende? Para tornar essa convivência possível e prazerosa e enriquecedora, etc., é muito importante que a gente se respeite. Para a gente se respeitar, a gente tem que se conhecer. E num mundo que está cada vez mais rápido e as pessoas se contentando com respostas cada vez mais superficiais, né, ao invés de digerir bons banquetes, a turma se contenta com miojo. Então, tomara que você não seja, para as suas inteligências, uma pessoa miojo. Entende? Tomara. Porque se você for uma pessoa miojo, deixa eu te contar uma coisa, você vai sofrer para caramba. Entende? Você vai sofrer. E pior ainda, você vai fazer muita gente sofrer, ok? Por causa da sua irresponsabilidade afetiva, beleza? E se você já é uma pessoa que se nutre de coisas mais inteligentes, interessantes, mas convive com pessoas miojo, você vai ter que dar uma peneirada nas suas relações, nas suas convivências, e você vai ter que também talvez investir
entende? Em conversas com essas pessoas queridas que se contentam com miojo, né, emocional, afetivo, em múltiplas inteligências, para que elas também, através do teu exemplo e através da tua palavra, elas também parem de consumir miojo e comecem a se nutrir de coisas mais profundas, mais relevantes e que levam a consciência humana para um patamar mais claro e mais elevado de compreensão da vida. Então, não é só o refinamento do gosto, né, como dizia o Khalil Gibran, mas é também essa percepção de que a gente está numa jornada de subir uma escada e que a gente precisa colocar um pé num degrau, outro no outro degrau e assim a gente subir. E que essa subida é infinita, entende? Então a síndrome de Gabriela, eu sou assim mesmo, a gente precisa olhar para isso. Eu nasci assim, eu sempre fui assim, na minha família todo mundo assim, eu vou morrer assim. Entendeu? Você escuta até no finalzinho assim, Gabriela, né? Porque as pessoas acabam se encostando nisso aí. E aí, como é que fica? Então a gente tem que olhar, será que é isso mesmo? Tem outras pessoas que é assim, elas não entendem que a vida é para frente ainda, e você precisa fazer essa autocrítica, sabe? Será que eu entendo mesmo que a vida é para frente? Por quê? Porque às vezes o retrovisor da pessoa é gigantesco, sabe? Ela está o tempo inteiro olhando para trás pelo retrovisor. E ela não percebe que tem um para-brisa ali na frente, né, do veículo que é a vida, indo para frente, e ela o tempo inteiro olhando como é que foi no passado, o que aconteceu e tal. Então a gente tem toda uma história da construção do pensamento e da relação do ser humano com a psicologia, que eu considero como pesquisador e como professor, eu considero que não foi tão feliz, sabe? Não foi tão feliz. Até hoje a psicologia, por exemplo, sofre com o ranço, com o preconceito ao redor da doença mental. Tem muita gente que tem vergonha de fazer terapia porque ainda acha que é coisa pra gente maluca, pra gente doida, pra gente pirada, entendeu? Porque isso é um ranço, isso é uma coisa que ficou na história, na forma como se costurou, né, a socialização desse saber. E aí, por que isso é importante? Né? Por que isso é importante? Porque as pessoas aprenderam a olhar para o passado e dizer, então, tem aquele trauma lá, aquele negócio que aconteceu, e aí elas justificam a sua vida inteira de irresponsabilidade consigo mesmo e com os outros por causa daquele fato, entende? E elas, é muito difícil alguém que não fez essa reflexão, de fato olhar para o passado, por exemplo, como um lugar maravilhoso, onde estão todas as nossas vitórias. Elas estão lá, ninguém pode tirar de você, né, as vitórias que estão no seu passado, as conquistas que você teve, os aprendizados, mesmo aqueles que vieram pela dor, eles estão lá. Entende? E visitar isso para se apropriar do teu campo estratégico, do que você é capaz, do que você já superou, para estar até aqui, em pé, inteira, viva, firme, querendo, sonhando, amando, desejando, entende? Isso é muito poderoso. Aí é uma hora legal de olhar para o retrovisor e as pessoas acabam não fazendo isso. Elas parece que têm uma memória seletiva, estão tão treinadas para olhar só para aquele cantinho do retrovisor que foca lá naquela dor, que elas, quando vê, estão batendo de frente com alguma outra coisa porque não estão prestando atenção no para-brisa. Então, assim, a meta número 1 é se respeitar, sabe? É respeitar a sua biografia, respeitar a sua inteligência, sabe? Se apropriar verdadeiramente disso e ser uma pessoa que, a partir disso, tendo clareza dessas coisas, constrói nas relações do teu entorno, relações que realmente sejam positivas para todos os envolvidos. E como isso envolve complexidade, né, porque envolve emoção, história, trajetória, a gente tem que selecionar nossas batalhas, perceber como é que a gente está, o que a gente consegue enfrentar, e aquilo que a gente não der conta sozinha, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que começar a resgatar o valor da vida comunitária, do fortalecimento comunitário, dos grupos, dos processos terapêuticos, dos processos de imersão, dos processos experienciais, porque eles trazem vida, não só a teoria seca, o raciocínio legal, a lógica boa, o bom exemplo, mas a vivência, a troca olho no olho, entende? Isso é muito, e isso está se perdendo porque a gente está se contentando com miojo. Então, cuidado com isso.